Paz seja convosco, crianças. Olha, a Pro Sueli aqui novamente para aprendermos mais uma lição desse novo caderno de lição infanto-juvenil que tem por tema Família, um elo de aprendizagem. Eu sei que vocês estão acompanhando, parabéns, viu? É muito importante estarmos acompanhando cada videoaula que é postada aqui no canal. Se você tem a lição, pegue a sua lição, a Bíblia, que é a palavra de Deus, para podermos examinar se está assim mesmo escrito lá. E aqueles que não têm a lição, nós já em vídeos anteriores distribuímos o QR Code para você fazer a leitura e baixar no seu celular, imprimir depois, pedir para o papai ou para a mamãe adquirirem esse material. Pode baixar e mandar imprimir e vamos acompanhar as nossas videoaulas de um modo bem interativo, bem participativo. Vocês têm a nossa leitura, as perguntas para saber se vocês acertaram ou não e para ampliar o conhecimento, e tem sempre uma cruzadinha, um desenho, algo muito importante e interessante para vocês participarem. Então, baixe a lição pelo QR Code ou pelo link que sempre está na descrição de algum vídeo, tá bom? E a lição de hoje, quem tem acompanhado e tem a lição na mão, vai saber o tema. Quem sabe o tema? É um tema bem importante para a nossa fé, para a nossa esperança, tá bom? O tema de hoje é a esperança da Igreja de Deus para aqueles que morrem no Senhor. Mas antes de tudo, vamos fazer a nossa oração. Vamos iniciar esse estudo em nome do Senhor Jesus Cristo e vamos orar, falar com Deus. Então, eu peço para você fechar os olhinhos, colocar a mente no alto e falarmos com Deus. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças em reverência ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, formador dos céus e da terra, graças te damos por nessa manhã de sábado estarmos aprendendo a tua palavra, com as crianças que estão do outro lado da telinha, podendo ouvir e acompanhar a tua palavra. E que nessa manhã o teu Santo Espírito fale mais forte em nosso coração, mostrando qual é a nossa esperança, a esperança para aqueles que dormem no Senhor. Que o Senhor abençoe a todos os ouvintes e aqueles que acompanham o canal Crescendo para Cristo. Que as tuas bênçãos estejam sobre o lar de cada um que ouve a tua palavra e que o Senhor nos ensine a cada dia como te servir de um modo agradável. Que o Senhor abençoe as crianças, os pais e as famílias que acompanham essa programação do canal Crescendo para Cristo. Que essa videoaula produza frutos no coração de cada um. E o que te pedimos e te agradecemos é em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, vamos para o estudo dessa manhã que fala a esperança da Igreja de Deus para aqueles que morrem no Senhor. Quem escreveu foi a nossa irmã Kemine Suelen, lá do Ceará. Ela que compartilhou essa lição no caderno de lição infanto-juvenil. E a Pro Sueli está gravando a lição aqui para vocês. Então, qual será a esperança que a Igreja de Deus tem para aqueles que morrerem no Senhor? Aqueles que morrem no Senhor, porque tem pessoas que morrem sem a presença de Deus, sem terem um encontro com o Senhor Jesus. Mas iremos focar hoje na esperança daqueles que morrem no Senhor. A leitura inicial fala assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então o apóstolo Paulo falou que não queria que nós fôssemos ignorantes, mas sábios, sabe? Ser sábio é conhecer a palavra de Deus e saber o que irá acontecer com aqueles que morrem no Senhor. Paulo falou, se nós formos sábios, nós iremos
ter a certeza que algo extraordinário irá acontecer. Não vou falar para vocês por enquanto, fiquem por aí para vocês descobrirem. Mas algo extraordinário irá acontecer e a palavra de Deus nos descreve o que será. E é esse algo extraordinário que não nos deixa triste, que nos dá esperança para aqueles que morrem no Senhor. Que será, Pro Sueli? Vamos acompanhar que no final o mistério será desvendado. O objetivo do estudo é conscientizar que a morte, apesar de oposta à vida, pode ser motivo de esperança. Você sabe o que é algo oposto? Algo oposto é aquilo que é o contrário. Então, bonito, feio. Vida, morte. É algo que é o contrário. Então, a morte, ela é o contrário da vida. Mas, apesar disso, podemos ter motivo de esperança. Encontrar na morte motivo de esperança. Esse é o objetivo do estudo. Então, agora vamos para o estudo em si. A nossa irmã Kemine fala assim: Olá, paz seja contigo. Espero que você esteja bem e disposto a aprender. E aí, vocês estão bem? Espero que sim também. Antes de realmente começar, gostaria de fazer uma pergunta. O que você acha que acontece quando morremos? E aí, crianças? O que vocês acham que acontece quando morremos? Se vocês estiverem com os pais, comentem com eles. Se estiverem na escola bíblica, comente com a professora e com os amigos. Dá um tempo aí no vídeo e pensa e comentem o que vocês acham que acontece com aqueles que morrem. Será que viram fantasminha como Gasparzinho? Será que vem puxar o pé de alguém? O que acontece com aqueles que morrem? Será que vão para o inferno de fogo? Será que vão para o céu? O que as escrituras falam a respeito daqueles que morrem? Então, pausa o vídeo e comenta aí entre vocês. Daqui a pouco vocês voltam para dar continuidade. Já deu tempo de vocês falarem por aí, né? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo por aqui. Hoje estudaremos sobre a esperança e a morte, duas coisas totalmente opostas, aparentemente, porém, se visto através dos olhos daqueles que temem ao Senhor, se complementam. Então, hoje vamos estudar, a respeito da esperança e a morte. Duas coisas que parecem oposto, mas uma complementa a outra se nós observarmos as escrituras. Ao decorrer dos estudos, vocês vão entender por que se complementam. Ninguém gosta de falar sobre a morte, né? Quem de nós gostamos de falar sobre a morte? Eu tenho certeza que vocês aí que estão nos acompanhando já perderam alguém muito querido. Eu já perdi pessoas queridas da minha vida. Tenho esperança por alguns que morreram no Senhor. E essa esperança e essa certeza nos dá esperança, uma esperança de uma vida eterna, né? É muito triste, não é mesmo? Ficar falando de quem já morreu, de quem não está conosco mais. É algo que nos traz tristeza dentro de nós. Porém, para nós que cremos no único Deus verdadeiro e no seu Filho Jesus Cristo, a quem ele enviou para remir e nos salvar, falar sobre a morte não deve ser um motivo de tristeza. Pois a nossa esperança está na promessa de que mesmo morrendo, haveremos de ressuscitar. Então nós que somos conhecedores da palavra de Deus, não podemos nos entristecer. Ficar triste, abatido, deprimidos para o resto da vida, não. Porque dentro de nós há uma esperança. A esperança para aqueles que morrem no Senhor é a ressurreição e a vida eterna. É isso que era o mistério que a Pro ia revelar. Nós da Igreja de Deus, através das Escrituras, cremos
que aqueles que morrerem no Senhor, ou em outras palavras, dormirem no Senhor, receberão na volta do Senhor Jesus Cristo a ressurreição e a vida eterna. Então a morte não é o fim, não é o fim, é uma pausa. É como se aquela pessoa que a gente ama fosse fazer uma viagem um pouco distante e a gente ficaríamos um tempo, meses ou anos sem ver aquela pessoa. Mas chegará um momento que essa pessoa retornará e poderemos ver face a face, olhar nos olhos daqueles que a gente ama e que morreram no Senhor. A ressurreição é a nossa esperança, é a esperança da Igreja de Deus para aqueles que morrerem no Senhor. Ah, Pro Sueli, como você sabe disso? Como você sabe que aqueles que morreram no Senhor irão ressuscitar? Vocês lembram da história de Lázaro? Lembra? Lázaro tinha 2 irmãs, Lázaro morreu. Então, aqui a irmã Kemine vai citar essa história a respeito de Lázaro. Então vai falar assim: um exemplo de que devemos ter essa consciência é o de Marta, a irmã de Lázaro, que após a morte do irmão afirma para Jesus: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Lá em João, capítulo 11, 24, Marta falou isso para Jesus. Ou seja, mesmo sofrendo, ela tinha esperança da ressurreição. Então, Marta, por mais que estava sofrendo, sabendo que seu irmão tinha morrido, ela tinha uma esperança dentro do coração dela. É a mesma esperança que a Igreja de Deus tem, que o irmão dela, Lázaro, iria ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus fala assim, e logo depois Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João, capítulo 11, versículo 2 e 26. O que Jesus quis falar aqui? Então, o episódio de Lázaro é que Lázaro estava muito doente, foram chamar Jesus, mas Jesus demorou a chegar. Jesus levou 4 dias para chegar até Lázaro. Quando chegou lá, Lázaro já tinha morrido, Lázaro estava colocado num sepulcro, já tinha uma pedra lá e Lázaro já tinha encerrado seus dias na face da terra. Aí Jesus fala que deveria crer nele, que Lázaro ressuscitaria. Marta não entendeu, achou que seria na ressurreição do último dia. Essa ressurreição que nós esperamos como Igreja de Deus, a ressurreição do último dia. Mas Jesus não, Jesus surpreendeu Marta e Maria, né? Jesus ressuscitou ele naquele dia. Jesus pediu para que tirassem a pedra e clamou com alta voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou. Lázaro ressuscitou e saiu todo envolto de panos, como fosse uma múmia, né? E levaram Lázaro e cuidaram de Lázaro, né? Mas essa não foi a ressurreição do último dia, aquela para a vida eterna. Jesus mostrou que ele tem o poder de ressuscitar, algo que o ser humano não tem, mas somente Deus e Jesus, através de Deus, teve o poder de ressuscitar Lázaro. Lázaro viveu muitos anos, mas depois também morreu novamente. Hoje ele aguarda a ressurreição do último dia, que é uma ressurreição para a vida eterna. E nós podemos notar que Marta já tinha no coração a esperança da ressurreição. Então, crianças, é importante saber que existe 2 mortes: a morte natural e a morte eterna. A morte natural é aquela que quase todo mundo irá passar por ela. Só não irão passar pela morte natural aqueles que estiverem vivos no retorno de Jesus. Esses terão corpos transformados, não passarão pela morte natural. E existe uma morte que é a morte eterna.
Aqueles que ressuscitarem na segunda ressurreição terão a morte eterna. Nunca mais terão o direito de viver no paraíso sobre a terra, mas desaparecerão da face da terra. Essa é uma morte eterna. Como tem a vida eterna, existe a morte eterna. A palavra de Deus é clara. Quando lá no Jardim do Éden, lembra do Éden? Na lição anterior, nós aprendemos muito a respeito de Gênesis, da criação, do primeiro casal, do Jardim do Éden. Então aqui fala, quando lá no Éden, quem falou? Deus. Deus falou para Adão e Eva quando pecaram. Deus falou o que para Adão e Eva quando eles pecaram? Que eles eram pó e ao pó voltaria. Fala assim, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Gênesis 3:19. Então aqui, Deus estava falando que após o pecado, Adão e Eva voltaria ao pó da terra. Em outras palavras, que Adão e Eva morreriam por causa do pecado que entrou no mundo. Porque os homens, Adão e Eva, seriam eternos. Mas após o pecado, a morte entrou e passou a todos nós. Todos os homens, mulheres e crianças morrem, né? Morrerão um dia. E também o profeta Ezequiel esclarece que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18, 4. Então, crianças, nenhum de nós está isento de passar pela morte natural. Então, a Pro Sueli, um dia, se Jesus não voltar antes, a Pro Sueli vai passar por essa morte natural. E muitos que estão me ouvindo também. Um dia, iremos passar pela morte natural. Seja o vovô, a vovó, o tio, a mãe, o pai. E isso não pode ser um motivo de tristeza para nós que somos da Igreja de Deus. Porque nós temos que lembrar, ouvir bem, colocar aqui na mente, que um dia, na volta do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles, que morreram no Senhor, receberão a vida eterna. Então, aquelas pessoas que a gente ama, que já partiram, vamos poder abraçar novamente, vamos poder contar muitas coisas que vivemos e será realmente o plano de Deus para os seres humanos, a vida eterna. Desde o princípio, Deus nos quis a vida eterna e Ele preparou o Senhor Jesus, o sacrifício de Cristo, para novamente nos dar a vida eterna. Então, retomando o estudo aqui, nenhum de nós está isento de passar pela morte natural, visto que somos falhos e pecadores. Mas se morrermos crendo que um dia estaremos ao lado do nosso Salvador, não precisamos nos preocupar com a morte eterna. Então, para não nos preocuparmos com a morte eterna, temos que estar do lado do nosso Salvador. Estar do lado do Senhor Jesus é obedecer a sua palavra. A gente sabe se a gente está do lado de Jesus ou não. Quem a gente está obedecendo? Quem a gente está agradando, sendo especial na nossa vida? O mundo, os amigos ou o Senhor Jesus Cristo? Então, precisamos estar do lado do Senhor. Lembra? Ele ressuscitou a Lázaro. Lázaro, sai para fora! Jesus exclamou. E um dia, ele vai nos chamar. Sueli, sai para fora! E a gente vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Sabemos que não vamos direto para o céu ou para o inferno, como a maioria acredita. Então, esse é um estudo para outra ocasião, mas uma pincelada é que a maioria acredita que quando morremos vamos direto para o céu ou diretos para o inferno, né? As escrituras não falam isso. As escrituras é a nossa única regra de fé. E o que será que as escrituras falam, Pro Sueli? Será que alguém foi para o céu quando morreu? Ou será que alguém foi para o inferno quando morreu? Vamos ver aqui o que as escrituras falam para nós.
Quem morre apenas está dormindo. Lembra da minha dica? Morrer é como dormir. Aqueles que morrem, independente sejam bons ou ruins, se têm a salvação ou não, aqueles que morrem, eles estão como se estivesse dormindo. Você já viu alguém dormindo do seu lado? Quando ele dorme, muitas vezes eles nem sonham, nem lembram das horas que se passaram e de repente você vai lá e acorda ele. Acorda, João! E o João acorda sem saber do que estava acontecendo ao seu redor. Assim é a morte. Quando a gente morre, é como se a gente estivesse dormindo. Alguns dormem no Senhor, que irão ressuscitar para a vida eterna, e outros dormem sem o Senhor, que irão ressuscitar para a condenação eterna. Então, a morte é como se estivéssemos dormindo. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Está escrito em Salmos 115, 17, que os mortos não louvam o Senhor. Então, por isso que é importante você ir na congregação da igreja de Deus e louvar ao Senhor, porque você está bem vivo, não é? Então, vamos louvar ao Senhor. Esse pensamento é reafirmado também em Eclesiastes. Lá está escrito assim, ó: pois os vivos sabem que morrerão. Você não sabe que vai morrer? A Pro sabe que um dia ela vai envelhecer, vou ficar bem velhinha e vou dormir no Senhor, viu? Mas os mortos nada sabem. Então, aquele desenho do Gasparzinho, é uma grande mentira. Os mortos nada sabem. Não há um espírito vagando, não há ninguém voltando para puxar o pé de alguém, para falar com alguém. Tudo isso é invenção humana, porque os mortos nada sabem, ó. Estão no silêncio, na sepultura, aguardando o dia do julgamento do Senhor. Imagine, a Pro Sueli morre, vai para o céu. Daqui a pouco chegou o dia do julgamento. Se eu fui para o céu, eu já fui julgada. Aí fala assim, desce lá para a terra, porque você vai ser julgada e voltar para o céu. Nada a ver, né, crianças? Ou ao contrário, a Pro Sueli foi uma pessoa muito mal e não aceitou ao Senhor Jesus. Vai lá para o inferno, aquele inferno que o povo fala, que há um diabo com caldeirão, com um chifre queimando as pessoas. Aí de repente fala, Pro Sueli, sobe lá para cima que vai ter um julgamento, depois você desce para aqui novamente. Algo sem sentido, né, crianças? Mas a palavra de Deus é a verdade. E seguimos a fidelidade da palavra de Deus, que fala que os mortos dormem, estão no sepulcro, aguardando o dia da ressurreição. E lá eles não sabem de nada que está acontecendo aqui na terra. Então, aprendemos aqui em Eclesiastes 9:5 que, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem. Ou seja, ficamos descansando o sopro da vida que nos foi dado, ele mesmo recolhe, e ficamos aguardando o retorno glorioso do Filho de Deus. Então, o fôlego de vida, o sopro da vida, é Deus que nos dá. Esse sopro volta para Deus. Lembra de Adão? O Senhor pegou do pó da terra, fez Adão. Adão era somente um boneco sem animação. Quando Deus soprou no seu nariz, deu-lhe o fôlego de vida. Aí Adão passou a ser uma alma vivente, criou-se vida em Adão. E assim, Deus nos dá a vida através do fôlego de vida. Quando a gente morremos, o nosso corpo, esse corpo físico aqui, ele vai para a sepultura, na onde volta-se ao pó, se desfaz. Mas o fôlego de vida, ele volta para Deus. E um dia, Deus vai trazer a vida novamente. É como fala aqui. E ficaremos aguardando o retorno glorioso do Filho de Deus. Então, o tempo de ficarmos na sepultura até a volta de Jesus. Quem estiver vivo terá o corpo transformado, que as Escrituras nos falam, mas aqueles que estiverem mortos, né, que estiverem dormindo, terão seu corpo ressuscitado, transformado.
E tudo isso acontecerá num glorioso dia do retorno do Senhor. Vamos esperar, ansiosos pelo grande dia do Senhor. E se estivermos dormindo, escutaremos a voz como Lázaro escutou. Lázaro, sai para fora! Foi assim que o Senhor falou. E por mais que Lázaro estava morto, dormindo, ele ouviu a voz de Deus nesse momento, porque era o momento da ressurreição. E nós ouviremos. Se estivermos no sepulcro, ressuscitaremos. Se estivermos vivos, seremos transformados num abrir e no piscar de olhos. Olha como a Pro pisca rápido aqui. No abrir e no piscar de olhos, teremos nosso corpo transformado. Iremos nos encontrar com o Senhor nas nuvens do céu. Sabiam que existe 3 céus? Não! Existem 3 céus. Vai estar aqui na descrição do vídeo, capítulo e versículo. Existe o céu, que é onde os aviões passam. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é lá na atmosfera, sabe? Onde tem as estrelas, a lua. E o terceiro céu, o terceiro céu, esse é o céu do Senhor. Esse homem nenhum foi até lá. É o céu do Senhor. E ele fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para nós, os homens, a vivermos na terra. Então, o Senhor vai nos receber no terceiro céu? Não, nem no segundo, no primeiro céu. Iremos nos encontrar com o Senhor nas nuvens do céu, com o Senhor Jesus na volta dele, quer dizer, ali onde os aviões passam. Dando sequência e finalizando aqui, em 1 Tessalonicenses 4, do 14 a 17, fala assim, prestem muita atenção nessa leitura. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, eu creio, e vocês? Eu tenho plena certeza que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, andou com muitos aqui na terra, está no céu aguardando o grande dia do seu retorno. Cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Então, a esperança da Igreja de Deus para aqueles que morrem no Senhor, aqueles que dormirem, que morrem no Senhor, o Senhor trará com ele, na vinda de Jesus, a ressurreição dos santos, que é a primeira ressurreição. Vocês sabiam que existe 2 ressurreições? A primeira é a daqueles que morreram no Senhor. A segunda, daqueles que morreram sem salvação. Infelizmente, muitos morrem sem salvação. Olha o versículo aqui na telinha. Daqueles que morreram no Senhor, a primeira ressurreição, e daqueles que morreram sem o Senhor, a segunda ressurreição. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Olha lá, Jesus vindo dos céus. O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Viram que eu te falei? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, espero que seja eu. Quem sabe? O Senhor está às portas. O dia e a hora não sabemos, mas a profecia mostra que o Senhor está muito perto de voltar. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E aqui fala para finalizar, recapitulando. A morte não é o fim, a segunda morte, sim. Então a primeira a morte não é o fim, mas a segunda morte é o fim, sim. Aquela morte para a vida eterna. Quem morre descansa, não vai para o céu, para o inferno.
Então, quem morre está descansando, como se estivesse dormindo e não sabe do que acontece no planeta Terra em nenhum lugar do mundo. Está dormindo. Não temos uma alma imortal, a alma que pecar essa morrerá. Então, Ezequiel falou, né? A alma que pecar essa morrerá. Dentro de nós não há uma alma, nós somos almas viventes. Fomos feitos almas viventes. E quem pecar vai morrer. Se a alma fosse eterna ou se eu fosse eterna, não poderia morrer. Mas a alma que pecar, ela morrerá. Agora, finalizando essa primeira parte, vamos para a parte das perguntas. Vamos saber se vocês prestaram atenção. Vamos lá? Pergunta número 1. De acordo com a palavra de Deus, o que acontece quando morremos? Tempinho para vocês pensarem e escreverem. Quando morremos, dormimos no Senhor. Lembra? Eclesiastes 9 fala que não temos mais lembranças do que acontece aqui embaixo no céu, embaixo do céu aqui na terra. Então é isso. Segundo a palavra de Deus, que morrem no Senhor estão dormindo, aguardando o dia da ressurreição. É isso que vocês escreveram aí? Eu espero que sim. De repente, vocês escreveram bem próximo ali, só mudaram algumas palavras, né? Pergunta número 2. É correto afirmar que quando alguém morre, vai para o céu? Por quê? Vamos escrever aí, é correto? E afirmar que alguém vai para o céu ou para o inferno e por quê? Não é correto afirmarmos porque as escrituras sagradas não falam isso. Falam que vamos para o silêncio, que o nosso corpo volta ao pó da terra e que o fôlego de vida volta a Deus. Não fala que vai para o céu nem para o inferno, mas que volta a Deus até o dia do julgamento. Essa é a palavra de Deus verdadeira. Pergunta número 3. O que acontece com quem crê em Jesus? O que acontece com quem crê em Jesus? Responda aí. Lembra que ele falou para Marta, irmã de Lázaro? Vamos lá lembrar o que ele falou. Ele falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, 2 e 26. Então, o que acontece com quem crê em Jesus? Viverá. Então, Lázaro, sai para fora! Ele cria em Jesus e viveu. E ainda aguarda novamente a ressurreição dos santos. Quem crer em Jesus, viverá. E Jesus termina falando, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Iremos morrer por um tempo, mas eternamente não, porque Ele é a ressurreição e a vida. Assim como Ele ressuscitou e vive, nós podemos ressuscitar para a vida eterna, tá bom? Que vocês tenham acertado aí. E a pergunta número 4 é assim. Essa daí é interessante que vocês tenham a lição. Acha aí pelo QR Code ou pelo link do vídeo. Quem morre fica dormindo até a volta de Jesus. O que acontecerá quando ele voltar? Pinte de verde, tá? Pega um lápis de cor verde aí, o quadrinho com a única opção correta e faça um X nas opções erradas. Então, temos 4 quadrinhos, vocês vão pintar um quadrinho só de verde, que é a opção correta, e as outras, as que estiverem erradas. Primeiro quadrinho fala assim: seremos todos levados para o céu com Jesus? E aí? Será que seremos todos levados para o céu com Jesus? Quadrinho 2. Aqueles que estão vivos vão morar com Deus no céu e os mortos vão ser condenados? Quadrinho 3. Todos os que morreram crendo em Jesus Cristo serão recompensados? Quadrinho 4. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos.
seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Responda aí qual é a opção correta. Pinta de verde, as erradas faz um X nelas, tá bom? Para finalizarmos, a quinta atividade fala assim: no texto do estudo, há 9 palavras sublinhadas. Por isso que é importante ter a lição em mãos. Lá vocês vão ver 9 palavrinhas sublinhadas, quer dizer com um traço embaixo, tá? Encontra-as no caça-palavra abaixo. Então eu tenho um caça-palavras aqui. Vocês terão que encontrar essas novas palavras sublinhadas. Aqui está o caça-palavra e vocês vão ter que encontrar essas novas palavras sublinhadas, tá bom? Essa é a quinta atividade. Espero que vocês tenham aprendido bastante, que essa esperança, essa convicção da ressurreição daqueles que morreram no Senhor seja presente na vida de vocês. Que não fiquem tristes quando alguém parte, mas possamos esperar, ter essa firme esperança que eles irão ressuscitar na volta de Jesus e que possamos alegrar aqueles que não têm esperança. Muitos acham que é o fim, mas não é o fim para aqueles que morreram no Senhor. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tá bom? E no próximo sábado estejam por aqui acompanhando mais uma videoaula. E eu vou ficando por aqui, ó. Beijo no coração de vocês e que a paz esteja convosco. Tchau, crianças!